Olá pessoal, tudo bem? Uma aula bem importante de eletroquímica é essa aula de potenciais de redução, tá? Você também poderia pensar em potenciais de oxidação, mas a IUPAC ela recomenda que sejam utilizados, né, potenciais de redução. Vamos trabalhar bonitinho o que é isso aqui, legalzinho, né, para você pensar. Uma coisa que eu pensaria, se fosse vocês, é o seguinte: potencial é a mesma coisa que vontade, tendência, tá? Então, o potencial de redução ele mede a vontade, a tendência que uma espécie tem de sofrer redução em relação à outra, tá certo? Então é sempre um em relação à outra. Bom, como é um em relação à outra, eles pegaram uma espécie e chamaram de zero. Essa espécie foi chamada de hidrogênio. Então, eles pegaram, né, o H+, também da aquoso, né, uma solução em meio ácido, né, ó. Quando ela recebe dois elétrons e vira H2 gasoso, ou seja, sofre uma redução, eles chamaram de potencial zero. Aí eles construíram pilhas, né, entre cobre e hidrogênio e calcularam a DDP, a diferença potencial. Encontraram esse valor aqui, ó, mais 0,34 volts. Quer dizer, aí nós chamamos que o potencial do cobre é este, né? Mas na verdade esse potencial aqui é a diferença potencial entre o cobre e o hidrogênio. Assim como esse potencial aqui do zinco, que dá negativo, né? Certo? Ele é a diferença potencial entre zinco e hidrogênio. É sempre em relação ao hidrogênio, tá legal? Mas como todo mundo seguiu o padrão, que é o hidrogênio, você pode depois comparar o zinco com o cobre, tá bom? Como é que você faz isso, né? Ó, olha só que bacaninha, ó. Você faz assim, ó. Para a reação ser espontânea, ela obedece potenciais. Ou seja, né, ó, a reação espontânea é aquela que obedece à tendência dos potenciais. Ou seja, a espécie que possuir o maior potencial de redução sofre redução. Enquanto que a que tiver menor, né, sofre oxidação, que é o contrário da redução, né? De uma forma bem prática, assim, ó, você vai copiar a equação de maior potencial, a semi-reação, né, de maior potencial, e você vai inverter a semi-reação de menor potencial. Aí uma fica redução, outra fica oxidação, tá legal? Depois você iguala os elétrons, soma as duas e obtém a equação global da sua pilha, né, da sua reação espontânea. Vamos dar um exemplo que é mais fácil você ver, tá? Então, o cara no vestibular te fornece potenciais assim, tá bom? Ele fornece potenciais para vocês. Perceba que os dois potenciais são de redução. Olha o elétron antes da seta, tá? E aqui estão os potenciais do cobre e do zinco. Bom, você olha para os potenciais, tá vendo? Só para eles. Desses dois números, o maior é o cobre, né? Então eu vou copiar aquela equação, tá vendo? Ó, aquela semi-reação eu copiei. O zinco que tem a menor semi-reação, eu vou inverter, olha só. Ó. A do zinco eu inverto. Ó. Esse zinco sólido eu escrevi antes da seta, esses dois estavam antes da seta, eu escrevi depois da seta. Né? Agora eu vou igualar os elétrons, mas como tem 2 e 2 já está igual, é só cortar, né? Ó, você soma as semi-reações, cortando os elétrons, e aí copia, né? Quem tiver antes da seta, quem tiver depois da seta, tá vendo? Copia bonitinho. Aí ficou o cobre sofrendo redução, porque tem o maior potencial de redução, e o zinco, não, eu não quero sofrer redução, então sofra oxidação. Tá? Essa seria a equação. Aqui são as semi-reações, né? De redução e oxidação, obedecendo os potenciais, né? E aqui está a reação global da sua pilha. Bacaninha, né? Eu acho bem bacana esse jeito de fazer quando o cara fornece potenciais. Quer dizer, não pensa muito não, né? Copia o maior, inverte o menor e soma as equações. Bacaninha, bem bonitinho, né? Um resuminho para vocês. Ó. Quem tiver o maior potencial de redução, sofre redução do NOx. É o cátodo, né? Sim, a redução sempre é no cátodo, né? Ó, ele ganha elétrons e ele é o melhor agente oxidante. Tá? Porque se ele sofre redução, ele age no outro oxidando. Tá bom? Agora, quem tiver o menor potencial de redução não quer sofrer redução. Então sofre oxidação. Vai ser o ânodo. Ó, oxidação é no ânodo, na verdade. Né? Aí perde elétrons, né, e vai ser o agente redutor. Eu coloquei, sabe esse melhor aqui? Ó, é o seguinte, às vezes ele coloca uma série de 3 ou 4 caras e coloca vários potenciais. Né? O maior de todos os potenciais de redução, diante daqueles, sempre vai sofrer redução. Sempre vai ser o cátodo. E diante daqueles vai ser o melhor agente oxidante. E o que tiver o menor potencial de redução, nunca vai sofrer redução diante deles. Sempre vai ser oxidação e vai ser o melhor agente redutor dos demais. Tá? É assim, né?
Um exemplo para você. Ah, tá, né? DDP, né? Diferença de potencial, é potencial do maior menos o menor, tá? Eles também chamam isso aqui de força eletromotriz. Eu vou te mostrar um exemplo já já, tá bom? Ó, não esqueça que a pilha é assim, né? Ó. Lembra do CRAL? Ó, CRAL, né? Ó, cátodo redução, ânodo oxidação, certo? Na pilha, né, o cátodo é positivo, o ânodo é negativo. Os elétrons sempre migram, né, do ânodo para o cátodo, sempre assim, né? Legal? Na pilha, né, ó, tem corrosão aqui no ânodo, né, ó. Aqui oxidação é sempre uma corrosão, certo? Desse eletrodo, né? E ali tem um depósito, ó. Um depósito. Legal? Agora, presta atenção, ó. Quem é que sofre redução? Quem tem o maior potencial de redução. Eles usam E, tá? Para o potencial, né? Quem tem o menor sofre oxidação. Bonitinho? Isso aqui é um esqueminha geral para vocês. Agora, uma questão. Ó, aqui chegada de cátions no cátodo, né? Chegada de ânions no ânodo. Sempre, 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 tá bom? Uma questão, tá vendo? Ó? O cara colocou para vocês vários potenciais, tá vendo? Ó, vários, né? Perceba que ele fez uma coisa interessante, ó. Esse é o menor, aumentou, 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 aumentou. Quer dizer, vai aumentando, né? Para baixo aumenta o potencial de redução. Né? Vou jogar para cá, tá vendo? Ó, para baixo aumenta a vontade de sofrer redução. E para cima aumenta a vontade de sofrer oxidação, concorda? Porque quanto menor o potencial de redução, mais ele sofre oxidação. E quanto maior de redução, mais ele sofre redução. Aqui é vontade de sofrer redução. Está aumentando para baixo. Entre as espécies apresentadas, zinco, que é esse aqui, né? Tem a maior tendência em doar elétrons. Olha, para cima aumenta a oxidação. E oxidar é dar elétrons, né? Verdade, olha só, verdadeiro. Pois possui o menor potencial de redução e sofrerá oxidação diante de todos os demais. Ele sempre sofre oxidação diante dos outros, né? Porque o seu potencial de redução é o menor dos presentes. A TDP da pilha entre cádmio e prata é maior do que da pilha de ferro e prata. Quer ver? Ó, cádmio e prata, ferro e prata. Né? Essa aqui eu acho que está errada. Falso. Sabe por que eu achei? Sem olhar. Porque como eu falei que está aumentando, quanto maior a distância, maior o DDP, né? Mas calculando, ó, do cádmio da prata é só pegar, ó, maior, que é o mais 0,80, menos o menor, menos 0,40. Dá isso aqui. Do ferro prata, né? Ó, pega a prata, que é o maior, mais 0,80, menos o menor que é do ferro, ó, menos 0,44, né? Dá isso aqui. A DDP sempre dá positivo quando for uma pilha, tá bom? Ou não é pilha. A pilha é um gerador de energia elétrica, né? Bom, tem que ter DDP positivo, tá? Ou tá errado. Então, DDP é maior menos o menor, tá bom? Não leve em conta as cargas, nada disso, viu? Essa prata é mais 1, esse cara é mais 2, isso não tem que ser levado em conta, não. Tá bom? O potencial não é molar, tá? Terceiro, ó, você viu que eu copiei os quadros, né? Já mantive isso aqui, tá bom? Entre as espécies apresentadas, cádmio é o pior agente redutor. Gente, os piores ou melhores estão nos extremos. Como o cádmio está no meio, ele não é nem melhor nem pior, certo? Ele está no meio, né? Então vamos escrever aqui, ó. Falso. O pior agente redutor é a prata, porque como a prata sempre sofre redução diante de todos, ela sempre é agente oxidante. Ela nunca vai ser agente redutor. Então ela é o pior redutor possível dentre os presentes, tá bom? A pilha zinco 2+, apresenta DDP igual esse aqui, né? 1,56, né? Vamos fazer, né? Ó, é 0,80 menos menos. Cuidado que tem um menos da fórmula, tá vendo? Ó, menos menos. A DDP, né? É maior, menos ou menor. Você copia as cargas, você viu? Ó, mais, menos, né? Copia os sinais, né? Aí menos com menos dá mais, acaba somando, dá isso e esse aqui ele acertou. Na pilha formada pelos eletrodos de cobre e ferro, o eletrodo de cobre será oxidado. Ó, cobre tem um potencial de redução maior que o ferro, né? Então ele sofre redução. É falso. Ó, falso. O cobre sofre redução diante do ferro, pois possui, né, um maior potencial de redução que ele, né? Tá bom? Gente, isso aqui é um resuminho basicão da nossa pilha, tá certo? É isso aqui pra gente ver potenciais de redução. Beijinho a todos, bye bye. Até a próxima, molde, beijo.